Pode ir. Muito bem, meninas. Eu vou abrir aqui uma tela para a gente poder estar conversando também por aqui. Eu gosto de usar essas telinhas. E a gente pode ir também vendo os nomes das coisas, né? Acho que... Ah, tá. Não esquece. Ah, alguém está entrando. Eu acho que é a Márcia. A Márcia, ela é aqui de Salvador. Como é que é o nome espiritual dela? Eu esqueci agora. Deixa eu ver aqui. É... Será que eu salvei também como Márcia? Que você foi junto com o Dada. Ah, sim. Ah, peraí. Eu não dela não. É a Sarvagya. 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 Acho que é assim que pronuncia, né, Márcia? Você que está aí, você e o Júlio? Talvez não. Deixa eu só abrir aqui o documento. Eu estava abrindo antes e não sei por que ele não abriu. Já colocou para gravar? Botei, aham. Já está gravando. Então, eu acho que é isso aqui que eu sempre uso, mas está um pouquinho diferente. Tá. Gente, então, eu não queria isso. Não, não é isso que eu quero. Desculpa aí. Então, vamos usar um doc. Oh, note. Mas engraçado, é um quadro em branco que sempre tinha aqui que eu usava. Mas não é isso. Será que é aqui? Não. Era isso aqui, mas enfim. Vamos abrir outra coisa, então. Ah, são eles, sim. Eu sabia que era vocês. Namaskar. Vocês entraram assim misteriosos. Só para a gente ficar. O áudio não está saindo. Parece que o microfone está ligado, né? Mas não está saindo áudio. Ah, tá acelerando. Pode ir chegando. Oi, querido! Que bom! Chega aí. Olha, que oficial isso aqui. Namaskar. A gente está com convidados também online. Então, aqui é o Jaipa. Gente, podemos começar? Todo mundo bem? Todo mundo organizado? Então, nós vamos ter uma conversa. Acho que a Camila já vai lembrar, né, Camila, do que a gente estudou no curso, mas é bom para revisar. A gente vai ter uma conversa, começando pelo começo, né, sobre aspectos, então, bem básicos. Básico, mas isso não significa dizer simples, tá? Básicos no sentido do que é primordial, assim, daquilo que precisamos saber, daquilo que é primevo, né? Que por onde a gente começa quando a gente vai estudar sobre o yoga. Vocês estão ouvindo? Vocês ouvem, né? Tá, então isso é o mais importante. Qualquer coisa vocês escrevam no chat, tá? Então a gente vai falar sobre o que é o yoga. Isso. O que é o yoga e sobre Ashtanga Yoga. Tá? Antes de eu perguntar sobre Ashtanga Yoga, se vocês já ouviram falar, talvez vocês ouviram falar, é, vamos falar um pouquinho do yoga, né? Afinal de contas, o que que é o yoga para a gente poder entrar nesse tópico da Ashtanga Yoga. Então, o que que é o yoga? Se nós olharmos para o que é hoje popular em termos de yoga, talvez nós diríamos, é um conjunto de exercícios físicos, são práticas físicas que visam flexibilizar o corpo, né? Quem sabe até fortalecer um pouco. São práticas que visam desestressar, tirar a ansiedade, né? É isso que está bem popular quando se fala no que é yoga, pelo menos aqui no Brasil, mas acho que genericamente no Ocidente, de um modo geral, pelo que a gente vê. Mas o yoga não é isso, né? Yoga não é isso. Esses são
efeitos colaterais do yoga, benéficos, né? Realmente o corpo vai ficando flexível, né? A gente vai fortalecendo também o corpo. A gente realmente se sente menos estressado, menos ansioso, a gente passa a viver melhor, mas esses são efeitos colaterais, mas isso está longe de ser o que é verdadeiramente yoga, tá? Então, antes de mais nada, a gente olhar para essa palavra, né? Yoga, sabendo que ela é originária de yush, ou outra palavra possível originária, né, do sânscrito, yung, algo assim. Yung, acho que é. Pronúncia. Yung. Ambas têm um sentido de adição ou unificação, né? Então, elas estão falando de adicionar alguma coisa ou unificar alguma coisa com alguma outra coisa. Então, bom, essa palavra foi dada considerando esse significado, obviamente, primário, né? Esse significado da própria origem da palavra. Mas unificar o quê? Adicionar o quê? Somar o quê? Né? Do que a gente está falando quando a gente fala, então, em somar ou em unificar? Se alguém tem alguma ideia, o que a gente estaria somando ou o que a gente estaria unificando? Unificando o que com o quê? Alguém tem alguma ideia aí? Somando ou unificando alguma coisa com outra, ou somando uma coisa com a outra? Espírito com espírito. Espírito com? Espírito com espírito. É. A gente poderia estar somando, unificando espírito com espírito. Alguém tem alguma sugestão? O pessoal ali está mudo. Vocês podem ter várias respostas, mas a gente não vai deixar vocês, não tem como ouvir vocês. Tem alguma ideia? Micro com macro, Micro com macro? Micro o quê? microcosmo com macro. Uhum. Interessante. Poderíamos falar então em adicionar, né? Tu não está ouvindo agora, não. A gente não te ouve. Mas vocês ouvem, né? Pois é. A Pavitra. Hã? Alguns vão falar corpo e mente. A Pavitra falou aqui um micro com o macro, né? O microcosmo com o macrocosmo. Sabe que existia um carinha muito famoso chamado Patanjali. Patanjali. Esse cara foi muito famoso. Ele existiu um pouquinho depois de Cristo, uns 500 anos depois de Jesus Cristo. Muitos vão considerar Patanjali o pai do yoga. Muitos, em muitas escolas, vocês vão ver a referência de que Patanjali teria sido o pai do yoga. E ele realmente foi muito importante, tá? A gente já vai falar em mais detalhes do porquê que ele foi tão importante, mas eu já adianto, é que ele é o carinha que criou o tal do Ashtanga Yoga, que é o tema de daqui a pouquinho, tá? Então, ele que falou. Que ele colocou a coisa mais pro tempo de hoje, né? Assim, talvez a yoga era... Uhum. hum, Ele deu uma, teria dado uma atualizada. atualizada. Vocês conseguem ouvir quando outras pessoas falam também? Conseguem? Ah, que bom. Mais ou menos, né? Às vezes falam mais alto para eles ouvirem também. Mas, sim, o Patanjali, bom, ele teria atualizado para o tempo dele, né? Não para os dias de hoje. Mas, assim, o Patanjali, ele foi muito importante porque ele sistematizou. Então, muitos vão dizer que ele não foi um mestre espiritual, mas ele foi um grande intelectual, um grande praticante. E com essa capacidade intelectual dele, até mesmo de síntese, ele criou uma síntese, né? Ele colocou em tópicos, ele realmente explicou o que era aquilo que já há muito tempo se fazia, tá? Então, Patanjali, esse cara que sistematizou o yoga lá naquela época, que até hoje é muito estudado, é muito importante, e que muitos, inclusive, vão dizer que é o pai do yoga. Ele disse que o yoga é a suspensão das tendências mentais, tá? Yoga seria a suspensão das tendências mentais. Ele não está errado, gente. Ele não está errado num nível bem profundo, mas ele também não está tão correto, tá? Por quê? Primeiro, o nível máximo que a gente pode alcançar
com a prática do yoga, e que, na verdade, é o nível máximo que qualquer ser pode alcançar, seja com yoga ou se achar outras estratégias também, que é o que nós chamamos de Nirvikalpa Samadhi. É o ápice do êxtase e é aquela experiência de total comunhão e fusão com a consciência cósmica. Quando você alcança esse estágio de total fusão com a consciência cósmica, não sobra a mente. Você não tem espelho, você não tem, que a gente conversou no último dia, né? Na nossa última meditação. Não tem padrão mental, você não tem mente, você não tem pensamentos. Tanto que quem tem uma experiência de Nirvikalpa Samadhi não pode voltar dizendo, olha, eu vi isso, eu senti aquilo, não, porque fica totalmente sem mente. Fica sem, porque não tem, né? Então, nesse sentido, sim, o ápice da experiência, né, o yoga, então, no seu estágio mais completo, ele é um estágio de ausência de tendências mentais. E nesse sentido, Patanjali está certo. Então, ele falou em sânscrito, Chitta Vritti Yogaha. Chitta Vritti Nirodha Yogaha. Né? A ausência de padrões mentais. Vritti são as tendências mentais, os padrões mentais. Tanto que a gente fala que cada centro energético tem um número X de vrittis. Cada centro energético tem padrões mentais associados. Então, nessa definição dele, yoga seria fazer com que todos esses padrões mentais de todos os vrittis desaparecessem e a gente virasse pura consciência cósmica. Tá? Então, essa é uma possibilidade de dizer que o que é o yoga. Yoga é a ausência de tendências mentais, é a total ausência de pensamento, total ausência de padrões psíquicos, né? E, portanto, yoga não é, com certeza, está longe de ser apenas uma prática para flexibilizar, para fortalecer, para tirar da ansiedade, né? Está longe, 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 assim, a gente nem vê o horizonte, né? Hã? Aperfeiçoamento, ter todas essas tendências que a gente também imaginava que teria todas essas tendências como experiência ou como qualidades, né, dos vitres, né? Sim. Na, Alguns vrittis, eles são muito positivos. E a gente, antes de a gente conseguir se fundir com a consciência cósmica, a gente precisa deles. Por exemplo, um vritti que está aqui, o da entrega. Nossa, isso é também um padrão mental. Capacidade de se entregar por exemplo, me entregar a um caminho espiritual, me entregar a uma busca espiritual. Então, a gente precisa desse vritti, né? Aqui também temos o vritti da benevolência, do servir, do querer ajudar os outros. A gente sabe que é fundamental para o nosso caminho espiritual. Para o nosso caminho espiritual servir, ajudar. Então, a gente precisa desse vritti. Mas o ápice seria a ausência de todos os vrittis, né? Bom, então, yoga, num primeiro momento, a gente vai dizer que é isso. É ausência de pensamento, é ausência de padrão mental, é total ausência de, inclusive, a minha individualidade, tá? Mas uma questão é interessante. Shri Shri Anandamurti, vamos colocar o nomezinho dele aqui, ele vai dizer que Patanjali não está assim tão certo, ou pelo menos essa não seria a melhor definição, porque ele vai dizer essa definição de Patanjali não remonta os próprios conceitos chaves da palavra yoga, yuji ou yung, não fala de adição, não fala de unificação. Onde é que estaria isso, então? Né? A palavra nasceu dessa ideia de união, unificação, mas na definição de Patanjali, que teria sido então quem até então teria melhor falado sobre o que é yoga, não fala disso, né? É, e também essa ideia de eliminação dos vrittis não fala do que realmente é aquilo, aquela experiência. Você quer falar? Não, tu só tava bocejando, Não, disfarçou você. não, tive. Ai, e aí, o que Shri Shri Ramamurti vai dizer então? Yoga é o que a Pavitra falou, é a união, é a unificação da consciência individual com a consciência cósmica. Então, olha só que processo, que etapas a gente deve seguir para a gente chegar nesse ponto.
Em termos, digamos assim, mais científicos, quando essa união acontecer, realmente a gente vai ter suspendido todos os vritis. Patanjali não estava errado. Nirvikal Samadhi é isso. Mas é importante, inclusive porque é tão importante para o yoga esse aspecto da devoção, do amor, né? Então é importante muito mais do que falarmos simplesmente suspende-se os britos, parece algo tão frio, né? Tão mecânico, e tiram-se os britos do meio do caminho, né? Com dizer é a unificação daquela consciência individual com a consciência cósmica. E para isso há um largo trabalho a se fazer também. Primeiro, eu perceber que eu não sou um corpo, que eu não sou uma mente, né? Que eu não sou, que eu sou então uma consciência que está para além do corpo e da mente. E enquanto consciência, se eu sou consciência, eu não sou separado. Porque o que é separado é o corpo e a mente. Consciência é uma só. Tá? Então, ainda que a gente fala consciência individual e consciência cósmica, de fato, a consciência, se eu chego no nível da consciência, eu sou tudo, tá? O fato é que a gente não está no nível da consciência a maior parte do tempo, né, gente? São lapsos de segundos, às vezes, que a gente percebe que a gente é esse todo, que a gente é esse infinito, e olhe lá, né? Mas o fato é que, então, a prática do yoga é a prática, é o estudo, é a autoobservação que me ajuda, então, a perceber. Eu sou consciência, e enquanto consciência, eu sou tudo, eu sou todo. Isso é lindo demais, né? Então, o yoga é o caminho, ou pelo menos podemos dizer, é um dos caminhos. Eu acredito que muitos são os caminhos que nos levam, pelo menos, nessa direção, né? Talvez muitos caminhos não vão tão longe, né? Param no lugar, para aqui, aí precisamos de outras ferramentas para avançar um pouco mais, né? Mas pelo menos no yoga a gente tem isso detalhado, do início ao fim, até o ápice do que a gente até então conhece, pelo menos, né? Então, o trabalho que a gente faz quando a gente pratica yoga é um trabalho de autodesenvolvimento, como o Jayapal estava falando, né? De autodesenvolvimento, de autoaprimoramento, purificando corpo e mente, sutilizando. Eu gosto muito dessa palavra sutilizar porque ela é muito prática. Ela é fácil da gente entender, então eu vou sutilizar meu corpo e minha mente. Quanto mais sutil eu me torno, é mais fácil, né? Eu me torno, digamos assim, mais pura, mais limpa, né? Mais transparente para acessar a consciência que está lá por trás de tudo. Então, o trabalho de sutilização, de purificação, de limpeza é para que ao final, ao fundo, eu possa acessar a consciência, né? Que eu sou, né? Mas que eu não consigo ver, eu não consigo lembrar, eu não consigo acessar na maior parte do tempo. Então, a gente costuma falar, né, a partir dessa crítica e dessa redefinição que Shri Shiranandamurti faz, a gente vai dizer, então, que, na verdade, a melhor forma de falar o que é yoga é. Vamos colocar assim. Então, o yoga é a consciência, a união da consciência, opa, individual com a consciência suprema. Vai sem acento mesmo, tá? Que tá chato de colocar os acentos aqui. Não aprendam errado, por favor. Consciência tem acento. Ai, meus vícios de professora nunca desaparecem, gente, desculpa. Bom, então isso é yoga, tá? Não é tão difícil assim da gente discutir, mas também é bonito a gente perceber o nível de profundidade, né, do que a gente está falando. O que é então a Ashtanga Yoga? A gente pode ter ouvido falar em Ashtanga como um tipo de prática de asanas, né? Talvez hoje em dia isso se tornou muito mais familiar. É uma prática que é intensiva, é a prática que a Fernanda Lima pratica, né? Isso está familiar, isso está popular. O que mais? Nossa, é aquela prática difícil de colocar os pés ali, não sei o quê, as pessoas com tudo bombadona, né? Então a gente chama assim de Ashtanga Yoga um método de prática de asanas criado por Patabi Joyce. Ele deu esse nome para a forma de prática de asanas dele, mas ele diz inclusive que meditação não é preciso, né? Não tinha muita filosofia, ele aposta muito na austeridade na prática dos asanas para que com isso se possa se transformar, evoluir.
né? É claro que no caminho do Tantra a gente não aceita essas coisas. Para nós, a meditação é a prática mais potente, né? Ainda que a gente precise de todas as outras, a gente precisa dos asanas. Vai vir mais cedo no descer. Tá bom? Vai vir mais cedo e fazer. Apesar que ele faz sozinho depois, ele chega e vai fazer, né? Então, vem junto com a gente. Enfim. Então, a gente precisa de todo um conjunto, mas a meditação é super importante, né? A gente aposta, e para nós é super importante a filosofia, porque nos ajuda a ter insights durante a meditação, entender o que está acontecendo ali. Isso é isso, né? E Patabi Joyce apostava nos asanas, né? E na prática da austeridade, o esforço da prática de asanas. Para nós é fundamental, fundamental. O que que eu não falei ainda? Falei que asanas é fundamental, meditação é fundamental, filosofia é fundamental. O que que é mais do que, talvez, do que asanas? Serviço. Um serviço, né? Então, para nós é fundamental o serviço, o ajudar os outros. O que não é novidade diante das outras tradições tão importantes que a gente conhece. O cristianismo considera demais o serviço, né? O espiritismo, a Umbanda também, né? Não conheço tanto a Umbanda, vocês Também. conhecem também, né? A Umbanda e o espiritismo são Candomblé. muito próximos, Candomblé. Qual outra? Eu acho que todas as tradições, pelo menos assim, sérias, né? O serviço é central. Tradições daí, claro, religiosas. O Tantra não se propõe a ser uma religião, no sentido, né? Mas é também um religare, é também uma religião, num outro sentido, né? Então, assim, quando a gente fala em Ashtanga Yoga aqui, porque eu quero trazer, eu não estou falando desse estilo de prática de asanas, tá? Que, ao nosso ver, no Tantra, é uma prática rasa, porque desconsidera a importância do serviço, da meditação, da filosofia, tá bom? Mas o que é, então, o Ashtanga, não como um estilo contemporâneo, né? O estilo contemporâneo de prática de asanas Ashtanga é de agora há pouco tempo. O que que é Ashtanga Yoga como algo tão importante, tão inclusive antigo, que a gente já soube que foi criado por Patanjali? O que é, né? Ashtanga significa 8 passos. Então, Ashtanga Yoga são os 8 passos do yoga. São os 8 passos do yoga, tá? As 8, digamos assim, etapas, tá bom? Quais são elas? E isso a gente adota no Tantra Yoga também. Baba Shri Shri Andamurti resgata isso, né? Só vou fazer um parênteses aqui, né, para a gente já entender. A questão só tem uma pequena diferença no uso que a gente faz do Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga também é conhecido como Raja Yoga, tá? Ashtanga Yoga e Raja Yoga é a mesma coisa. Raja Yoga é o Yoga dos reis. Esses 8 passos, eles são, digamos assim, diferente, portanto, né? Vou colocar aqui em cima, né? Já que eu estou definindo aqui em cima. É diferente, vou colocar assim dentro de um X, de Raja, Dhiraja Yoga, tá? Raja de Raja. Raja, Dhiraja Yoga. Uhum. O que a gente segue no Tantra é Raja, Dhiraja Yoga, o que não significa ignorar e desprezar Raja Yoga, mas significa desenvolver, aprimorar o Raja Yoga, desenvolver e aprimorar Ashtanga Yoga, desenvolver e aprimorar esses 8 passos do yoga. Então, o que Shri Shri Anandamurti fez foi desenvolver esses 8 passos, ressignificar, né, ao meu ponto de vista, melhorar, tá? Mas eles são importantes. Eu não quero que as nossas aulas se estendam muito, tá? Então, eu vou me direcionando para concluir e aí eu vou deixar vocês também trazerem dúvidas, perguntas, para a gente, né, ir direto ao ponto, discutir e aí se liberar. Então, quais são os 8 passos? Primeiro, Diyamas. Segundo, Niyamas. Terceiro, Asanas. Quarto, Pranayamas. Quinto, Pratyahara. Sexto, Dharana. Sétimo, Dhyana.
8º, Samadhi. Aqui está o famoso Samadhi, que tem vários níveis, várias categorias, até chegar no Nirvikalpa Samadhi, que é onde ocorre aquela suspensão dos vritis e que Patanjali estava falando, né? Então, para a gente saber, para a gente poder realmente se sentir um praticante de yoga, a gente precisa estar observando esses 8 passos. Não é barbadinha, né, gente? A gente está falando aqui de alcançar o ápice enquanto ser humano, né? Se é trabalhoso comprar um carro novo, se é trabalhoso, no meu caso, trocar de tênis, tem que trabalhar muito para conseguir comprar um tênis melhor. Então, imagina, então imagina alcançar, né, níveis cada vez mais elevados do ser. Então, os 8 passos para a gente se trabalhar, para a gente se desenvolver, para a gente realmente ser um yogi, estar crescendo cada vez mais, implica a gente estar se dedicando a todos esses passos aqui. Eu vi que tem uma perguntinha aqui. Diz, depois você pode mandar essas anotações. Eu acho que eu consigo salvar elas. Eu acho que sim, tá? Eu tenho a impressão que sim. Aí eu mando esses nomes, né? Fica mais fácil. Fala. Patanjali, ele alcançou esse nível? A gente não sabe, né? A gente não sabe, assim, não tem relatos, por isso que muitos vão falar que ele nem foi um grande yogi. Ele não teria sido um grande yogi no sentido, ele não foi alguém que vivenciou tudo yoga, mas foi um grande intelectual. Ele praticava, ele se esforçava, ele sintetizou, mas ele não teria, talvez, alguns dizem, sido um grande mestre, sabe? Fala. Não, porque se ele fala sobre, certamente, como é que Não, ele mas às vezes precisa eles, de falar outros, de né? outros Do mestres? que os outros falaram, né? Então, a gente não sabe, nem se sabe. Muitos até disseram que talvez ele nem tivesse existido de verdade, mas hoje em dia já se entende, não, ele existiu. E foi um grande sábio, com Isso. certeza. Talvez um grande mestre espiritual também. Tinha uma grande compreensão né? Tinha um grande estudo, uma grande compreensão, isso é certo. Agora, o quanto ele viveu disso tudo, a gente não sabe. Não tem como, pelo menos até hoje, não tem nenhum relato, nada. Mas então, o que eu quero hoje trazer para vocês? Uma pequena noção, agora nos minutinhos que a gente tem ainda. Tem mais um recadinho aqui, né? Ou tem algum material que podemos acessar? Tá, eu vou ver se eu acho alguma coisa que já esteja pronto com esses 2 tópicos, tá? Pode ser, não sei, acho que talvez até algum livro da Nanda Marga teria, mas eu não lembro qual de cabeça, né? Mas eu vou dar uma pesquisada para ver, porque seria bom vocês lerem um pouquinho sobre isso, é gostoso, né? Para memorizar melhor. Mas olha só, então, Yamas e Niyamas, eu não vou falar deles hoje, porque isso aqui a gente precisa sentar e conversar bastante. Porque isso aqui, meus queridos, minhas queridas, isso aqui é tudo que a gente precisa, é o que há de mais importante para a gente fazer. Além de todo o resto, que também a gente tem que fazer, mas tentar observar Yamas e Niyamas, que são o quê? Ética, princípios éticos. Como o Baba diz, não sei se vocês lembram, se vocês conhecem, né? No Comando Supremo, né? Que é um textinho pequenininho, que a ideia é que todos os margues, quando se reúnam, lembrem que eu tenho que memorizar em português, né? Mas ele vai dizer, sem yamas e niyamas, sadhana, ou seja, a prática espiritual é uma impossibilidade, ele foi categórico. E aí eu convido vocês a refletirem. Agora a gente não vai falar de cada um deles. Para o próximo encontro a gente vai falar dos 5 yamas, depois dos 5 niyamas. Toda vez que a meditação estiver muito ruim, dê uma olhadinha lá nos yamas e niyamas. Para mim é batata. Aí eu percebo, ixi, não estou lá no contentamento. Ou, ixi, não estou fazendo um sacrifício suficiente, não estou, né, lembrando de Deus, não estou lembrando da consciência cósmica com o meu mantra, com o meu Ishta mantra, no meu dia a dia. Então, se a gente conseguir observar yamas e niyamas, praticamente o resto vem, tá? Mas, claro que não é fácil observar todos eles, tá? Então, a gente vai falar com calma cada um deles. Então, a prática de asanas, claro que tem vários tipos de praticar asanas, como a gente acabou de ver, tem o tal do estilo de prática de asanas chamado Ashtanga Yoga, tem o estilo chamado Vinyasa Flow, né? Vinyasa Flow, ou Flow Vinyasa. Tem o famoso chamado Hatha Yoga, sendo que como estilo de prática de asana, sendo que Hatha Yoga pode ser também algo mais genérico do que um estilo de prática de asanas, tá? Tem vários tipos de prática de asanas, todos eles são benéficos, eu acredito, né? Claro que hoje em dia muito se desvirtuou, realmente, muitos
Vão falar que hoje em dia a prática de asanas tem se transformado num acrobacionismo, e realmente, infelizmente, sim, em alguns lugares, né? A prática de asanas tem alimentado o ego e não ajudado a gente a melhor lidar com o ego, né? Então, gera vaidade. Mas, de regra, uma escola minimamente séria vai ensinar asanas de uma forma que vai trazer benefícios. O diferencial do Tantra, né, que Baba nos trouxe, olha, vocês, meus queridos, vocês têm que fazer muito serviço, o mundo está um caos, as pessoas estão passando fome, tem guerras, então vocês vão praticar aquilo que é necessário e suficiente para a tua autotransformação em termos de asana, não dá para ficar horas e horas praticando, 20 minutos de manhã que seja, 20 minutos de tardezinha, o ideal 2 vezes por dia, para dar essa regulada, e com o foco da biopsicologia, ou seja, uma prática de asanas que visa a transformação profunda de padrões mentais, ou seja, a transformação dos vritis. Os asanas do Tantra Yoga visam trabalhar sobre os vritis, ou seja, vamos controlar os vritis mais ruins, vamos potencializar aqueles que são bons, tá? Então, claro, para mim, na minha prática, comecei a praticar asanas achando muito estranho o estilo da Nanda Marga, essa coisa de repetir, de controlar a respiração, achava chato. Talvez vocês todos viveram isso, achavam, né? Nossa, que chato, fica repetindo. Eu era bem, né? Queria botar as pernas para cá, as pernas para lá. Eu, né? Nasci com um corpo um pouco flexível, então eu queria fazer isso. Mas hoje em dia, para mim, é estranho. Eu até faço ainda um pouco, claro, às vezes até pelo interesse que eu sei que os alunos têm, mas o trabalho que eu sinto que vale a pena é esse do Tantra. Mas fiquem bem livres também para sentir, para experimentar, tá? E aí, o pranayama, que é uma prática do prana, ou seja, energia vital. A gente trabalha a energia vital através do trabalho com a respiração. Eu quero que vocês saibam o seguinte, na perspectiva de Shri Anandamurti, pranayama é muito perigoso. Então, a gente só aprende pranayamas de verdade na 4ª lição de meditação. Então, primeiro a gente tem que fazer a primeira, a segunda, a terceira, para daí poder receber a 4ª lição. Por quê? Porque se eu estou com um pensamento negativo, se eu estou com um pensamento suicida, gente, imagina, e eu começo a praticar pranayama, isso se potencializa. Né, eu ouvi um relato de um rapaz que estava muito deprimido, é usuário de drogas e não conseguia se limpar, né, parar de usar, e estava tentando, e começou a ficar negativo e lembrou de aulas de pranayamas que ele tinha feito quando era mais novo, e ele disse que ele ficou muito mal. Então, realmente muito perigoso. Então, a gente vê a pranayama sendo ensinados nas redes sociais muito facilmente, mas a gente tem que ter muito cuidado com tudo que envolve o uso, a movimentação do prana, porque o que está aqui dentro é o que vai ser potencializado, tá? Então, E também, gente, você falou isso, eu lembrei que, além disso, tem a questão da alimentação, a prática dos pranayamas como alimentação, às vezes, que não está exatamente, regulada com com a prática do a pranayama. prática. Exatamente. Para chegar na 4ª lição, apesar que para chegar até na terceira já, né? Para chegar na terceira lição, ou seja, antes até do pranayama, eu já tenho que estar com uma alimentação mais sutil, né? Mas bem importante lembrar, com certeza. Então, como é delicado os pranayamas, tá? E aqui, ó, Pratyahara, Dharana, Dhyana, são etapas do processo meditativo, tá? E aqui, especialmente, também é onde a gente vai verificar a profundidade das lições de meditação que a gente aprende na Nanda Marga. Porque Patanjali falou de Pratyahara, Dharana, Dhyana, muitos falaram, mas ninguém dizia como fazer isso, sabe? Pelo menos, né, a gente não encontrava essas informações assim, né? E aí a gente, na nossa técnica, na própria primeira lição, a gente tem Pratyahara, Dharana, e a 6ª lição já se chama Dhyana. Então, a 6ª lição é a Dhyana propriamente dito. Claro que realmente praticar ela não é assim, né? Tu tem, enfim, mas assim, quando tu consegue praticar bem a 6ª lição, é o verdadeiro Dhyana. Então, Pratyahara seria abstrair dos sons, abstrair do que está ao teu redor, tentar sair do mundo externo que tanto nos atrapalha quando a gente quer meditar, né? O Dharana, se concentrar em um ponto, e aí todo mundo aqui é iniciado, né? Nós todos somos iniciados, então nesse momento do Dharana eu me concentro no meu Ista Chakra, no meu mantra,
né? Então, como que eu faço para me concentrar nesse ponto? Tem toda uma estratégia, né? Para a gente chegar e ficar só lá no Ista Chakra, no chakra. E Dhyana é a experiência de concentração na Suprema Consciência, né? E aí, dentro da nossa sexta lição, a gente tem melhor como fazer isso, tá? E, por fim, o Samadhi, né? O Samadhi, que seria, então, aquela experiência do êxtase espiritual, né? Aquela experiência que é um êxtase, não que o ápice, então, o último dos pontos é uma experiência de grande prazer e é só por isso que a gente faz todos os outros. Na verdade, a natureza é muito sábia, né? Como a natureza quer que a gente se reproduza, ela faz o sexo ser bom, né? Se não era para a gente se reproduzir, o sexo ia ser ruim, não era para só de vez em quando eu querer fazer, né? Como a natureza quer que a gente caminhe na direção da consciência suprema, o Samadhi é bom também, tá? Então ele é bom não porque o Samadhi não é bom porque é importante ser, não, como é que eu posso dizer isso? O Samadhi só é bom porque é para a gente ir naquela direção, para a gente querer um pouquinho que a gente experiencie de Samadhi, uma gotinha de Samadhi, faz a gente querer o resto da vida correr atrás daquilo de novo, tá? E é isso que é a sabedoria, né, dessa suprema consciência. Sabe que a gente é um sem vergonhas, né, que gosta de sentir prazer, né, que a gente precisa dessas motivações, né? Não basta alguém dizer, você tem que ir naquela direção. Eu vou ficar olhando, vou ficar pensando, o que que tem de bom lá? Será que eu vou? Ah, eu não sei, também aqui, vou ficar aqui, né? Então, claro, né, a consciência suprema sabe como esses seus filhos funcionam. Então, o samadhi, ele é o êxtase, mas o que importa não é ele ser o êxtase é só o chamarisco. O que importa é que ele representa algum nível dessa comunhão. Quando é o Nirvikalpa Samadhi, é a comunhão completa. Muitos deixam o corpo no Nirvikalpa Samadhi. Muitos são os mestres que, então, decidem, bom, eu vou e não volto. Gente, agora o meu Nirvikalpa Samadhi vai ser o definitivo, né? Mas muitos voltam, até porque tem sanskaras ainda e tem que voltar, né? Fala e fala alto para te ouvirem também. Vê se... Você deu o exemplo do sexo, né? Aham. Um tá ligado à matéria, né? Ao corpo. Uhum. Essa sensação que você fala do êxtase, né, espiritual, ela estaria em outra, seria uma outra Outra polaridade, polaridade. isso, em outra direção, seria oposta? Se é oposta, hum, ela é de outra natureza, né? É de outra natureza. Tanto que, e ela é de outra natureza, ela é de outra intensidade, né? Que os grandes, assim, né? Ou, enfim, não tão grandes, mas aqueles que acessaram vão dizer. Tem um vídeo muito legal de Sadhguru, né? Que também é um tântrico, ele também fala do Tantra, mas é uma outra vertente. Mas ele diz. é, Yoga, prazer maior que o sexo, né? Elas colocam os títulos assim bem chamativo. E é exatamente o que eles dizem, né? Quando tu acessa esse outro nível de prazer mais sutil, tu percebe que esses prazeres nessa natureza mais material perdem um pouco a graça, né? Então, E Ananda, e a Ananda, exatamente, é a bem-aventurança, alcançar a bem-aventurança. E não que as pessoas vão deixar de ter uma vida na materialidade, vão deixar de se divertir com a materialidade, mas aí tu percebe, poxa, tem coisa mais legal para eu correr atrás. E aí eu consigo viver também com mais parcimônia, com mais harmonia. Eu vivo a materialidade, desfruto dela, mas sem ser dependente dela para ser feliz, sem ser dependente dela para me sentir pleno, porque eu encontro prazeres de outro nível, de outra natureza, em outras esferas, né? Então é interessante, né? Porque a gente se torna mais independente da busca dos prazeres, por exemplo, da comida, da busca dos prazeres da sexualidade, né? De tantos prazeres que a gente encontra nesse plano mais material, porque a gente está encontrando em outros, né? E isso acontece mesmo sem samadhis, ou mesmo com samadhis de menor potencial. A gente simplesmente vai ficando mais satisfeito com a vida, né? A gente não precisa de experiências de samadhi, assim, experiências místicas, para a gente estar vivendo bem e se transformando, tá? Fazer esse parênteses. Por exemplo, tem a monja da Nanda Marga, né, a Didyananda Sadhana, ela diz que ela ouviu, não me lembro de quem que foi, mas que algo que marcou muito ela. Um grande monge, assim, um antigo, experiente monge, perguntaram para ele como é que a gente sabe que a meditação está funcionando?
né? Porque às vezes a gente medita, medita, e às vezes nada acontece, é uma quebração, a gente correndo atrás do mantra, a gente corre, né? E a gente tenta ficar lá, e quando vê, já mal fiquei, já estou pensando em meus problemas, tudo, né? E aí a gente pensa, o que que eu estou fazendo aqui, né? Não está funcionando nada, não estou fazendo nada, mal consigo fazer o que me ensinaram. E aí ele disse, você vai perceber que a meditação está funcionando quando o seu amor começar a expandir. Antes você amava as pessoas mais próximas, agora você já tem uma sensibilidade, uma compaixão das pessoas que você vê na rua, você já tem cada vez uma compaixão mais pelos animais, pelas plantas, pela natureza. Então, o seu amor expande, né? Então, não se preocupem com a mística da coisa, se preocupem de vocês estarem se tornando seres com um amor maior, capacidade de amar mais e mais e mais, e se doar por conta desse amor, né? Mas é claro que a gente quer a mística também, né? Como a gente fica querendo, né, experimentar, mas a gente tem que cuidar para que essa busca pela mística não, que a gente realmente controle esse desejo, né? Assim, que a gente controlar não é uma boa palavra, o Baba não gostava, que a gente gerencie esse desejo, porque se a gente colocar isso como foco, a gente se desvia da meta. A meta não é ficar tendo as sensações é só o chamarisco. Eu brinquei esses dias no último Dharma Chakra, né? Que o Sandipa ele desceu bem antes de nós e ficou lá embaixo e a porta estava fechada, estava abafado e ele com uma sacola cheia de bolinho esperando de frente para a porta, quietinho, de boa. E aí a gente desceu depois do quê? Uns 20 minutos? 15 minutos, não sei. E ele estava lá esperando. E eu, Santiba, por que tu não chamou? Por que tu não voltou? E ele estava tão sereno, tão em paz. Eu falei, ah, isso é o verdadeiro samadhi. Pode nunca ter uma experiência espiritual, mas o cara num estado de bem-estar, né? Claro, falei dessa experiência, não conheço ele em outros momentos, né? Era depois do descer. Depois do descer, pode ser que não ia acontecer. Mas o fato é que, assim, são exemplos, pegando um exemplo aqui, né? Enfim, mas para dizer que são esses fenômenos no nosso dia a dia, quando a gente se percebe que a gente já não se incomoda mais por muita coisa. Mas esses Esses fenômenos são os mais importantes, né? são os itres, assim, essas Uhum. diferenças, né? Às vezes você tá mais alegre, tá numa outra. Sim. A gente nasce com vrites diferentes. Então, às vezes, ele já nasceu. Vamos pegar o exemplo de quando que o Sandipa é assim todo o tempo e que é sempre assim, né? Então, ele seria um exemplo de alguém já com um nível alto de autorrealização, de contentamento. Pode ser que ele já nasceu com esses vrites, né? Então, não fez muito nessa vida para conquistar, mas sinal de que ele fez em outra, né? Mas o fato é que também a gente vai, com a nossa prática espiritual, melhor gerenciando esses vrites, tanto com a meditação como com os asanas. Então, de qualquer forma, a gente vai trabalhando os vrites e a própria prática, por exemplo, espiritual, com a subida da Kundalini, também vai ajudando a gerenciar esses vrites em cada um dos centros energéticos. Então, quando a gente visualiza esse tipo de padrão, hoje a gente pensa, ou a pessoa trabalhou muito numa vida passada, ou está nessa vida, porque o fato é que ela está colhendo o resultado que é o mais importante, que é de estar vivendo num estado mental de paz, de harmonia, de contentamento, né, de bem-estar. Você está falando porque eu vi uma vez a fala de uma acharya que falava sobre não ser esse lugar de autocontrole, mas não um lugar de suprimir, de Isso. supressão, que Uhum. às vezes aparentemente parece um controle, um autocontrole, mas na verdade é Isso. uma supressão, e isso não faz, não é Faz bom, bem. né? Não é Exato. positivo, né? É, por isso que eu não gosto de usar a palavra controle, porque a palavra controle, Baba não gosta, porque a palavra controle remete a essa ideia de suprimir, né? Por exemplo, a escolha por uma vida de monge, assim como eu, né? Não o monge de família, o acharya de família, mas o monge celibatário, é uma escolha antinatural. Então, Baba falou muito, cuida, você não pode estar controlando, reprimindo a sua sexualidade, porque isso vai te levar, ele foi explícito, ele disse, vai te levar ao adoecimento psíquico. Por isso que a gente vê tantos crimes sexuais sendo cometidos por aqueles que tentam levar uma vida celibatária e às vezes não consegue, tá ali reprimindo, e quando vê isso vem à tona e a pessoa usa, né? Então a gente tem técnicas, né? Por exemplo, a gente faz 4 jejuns no mês, muito com esse objetivo de não gerar muita linfa e com isso não gerar o desejo, né? A própria alimentação, uma alimentação mais sutil também, alguns alimentos, por exemplo, né, alguns alimentos o monge explicitamente não pode comer em hipótese alguma, né? Porque isso vai gerar o desejo.
né? Mas também você trabalha com os astros, com a meditação, de modo a gerenciar, porque suprimir certamente vai dar problema mais cedo ou mais tarde, né? Esse controle, essa eliminação, assim, né? Gente, mais perguntas, mais comentários? Vocês também estão só rindo e a gente querendo saber do que vocês estão rindo, não consegue. É, isso. Tá. Que coisa, que pena. Vocês estão sem microfone. Conseguiram entender as principais ideias, então, sobre o que é yoga? Diferenciar, ok? Sim. Sim? É, ainda assim, que você falou do Hatha, o Hatha, ele, na verdade, ele pode ser lido de uma forma geral, no sentido de que ele é o Ashtanga, Tá, posso explicar? Tá. Então, uma pergunta bem legal aqui que a Pavitra trouxe aqui eu falei do Hatha, né? O que que é o Hatha Yoga? Então, num sentido geral, a gente fala que Hatha Yoga é o trabalho sobre a parte lunar e solar, né? Mas podemos dizer, de um modo ainda mais claro, o Hatha Yoga seria toda a parte do yoga que trabalha com o corpo físico, por exemplo, os asanas, os próprios pranayamas. E aí é um tipo de Hatha Yoga, o Ashtanga Yoga, lá do tipo de prática de asanas, o Vinyasa, o próprio prática de asanas que a gente tem no Tantra Yoga, né? Então, todas essas práticas com o corpo seriam o Hatha Yoga no sentido genérico. Mas assim como a gente tem o Ashtanga Yoga da filosofia e o Ashtanga Yoga como tipo de prática de asanas, a gente tem o Hatha Yoga conceito genérico e a gente tem o Hatha Yoga como um tipo de prática de asanas, que é aquele tipo de prática, por exemplo, em que tu entra na postura, fica ali nela, aí sai dessa postura, vai para outra postura, fica ali nela. São outras formas de prática de asanas, né? Essa segunda de ficar, no caso, ela tem uma... Quais as diferenciações principais? A respiração, A o tempo de respiração é pausa. livre, a respiração é livre, não tem repetição dos asanas, tu vai de um para o outro, para o outro, para o outro. Tu fica sustentando na postura, então às vezes tu trabalha bastante a força em algumas posturas. A respiração então é livre, o que mais? Não tem os shavasana entre as posturas que a gente tem no Tantra, né? É mais isso, é permanência na postura, uma por uma, de cada vez. Uhum. O Hermógenes, né, que é um importante professor de yoga brasileiro, tem uns livros bem bons dele, vale a pena ler. Yoga para Nervosos e Autoperfeição com Hatha Yoga. É legal de ler. Que ele traz essa metodologia, assim. Eu vi que tem mensagem, né, gente? Júlio. Ah, ele fez questão de dizer que era ele. Vamos ver. Meu interesse pelo yoga saiu de 3 para 10. Muito bom, Júlio. Eu acho que eu vou tirar férias de 3 meses agora, então. Já ganhei minha missão. Vou ver se Baba me dá umas férias. Estou na Bahia, gente. Estou na Bahia. Com esse retorno, eu tenho que mais é que ficar só na praia agora. Pensa bem. Né, Camila? Tu não achas? Se tu tivesse em Salvador, o que que tu faria, Camila? Praia, né? Praia, viaja pelo interior, me fala. Ai, com certeza, Gigi, porque aqui tá frio hoje, tá muito ruim, casaquinho, garganta arranhando das trocas de temperatura, qualquer coisa. Tá, então, olha, olha, eu tenho até lugar para tirar as férias ali. Eu vou para o Mangará, então. Tá ótimo. Vamos ver, gente. Meu chefe, ele é muito exigente, gente. Eu acho que ele vai dizer ainda não. E ele... Pois Hã? é. Não, sempre ainda não, mas ele me dá presente de outra forma também, tá? Então tá tudo bem. Ele me paga bem, ele me paga bem. Bom, então, a ideia do que é o yoga, eu quero que fique de hoje, né, para a gente saber. Então, é a unificação da consciência individual com consciência suprema, né? Passando por essa questão dos vritis ali, como o Patanjali disse, mas isso não é o que talvez seja o mais central, mais amoroso, mais poético também, né? E a gente precisa, né, aos poucos, estarmos nos trabalhando, nos desenvolvendo, tendo em conta esses 8 passos. E o detalhe, então, lembrar 3 deles. Imagina, se o yoga é capaz de me levar até a consciência cósmica tem só 8 passos,
e 3 deles são etapas da meditação. Acho que isso é porque a meditação é um pouquinho importante, né? Tá? Então, 3 é meditação, 2 é ética. A gente tem que ser esperto em fazer as leituras das mensagens subliminares, né? Então, a gente precisa ser ético, né? E a gente vai estudar detalhadamente os yamas e niyamas para poder implementar no nosso dia a dia. Isso é legal de vocês colocarem no Mangará também, sabe? Uns cartazinhos, assim, uma ideia-chave de cada um dos yamas, ideia-chave, para também estar inspirando as pessoas. É legal, né? Busque, né, colocar umas frases legais, busque cuidar isso, assim. Enfim, dá para pensar, porque eu acho que fica bem gostoso. Os yamas e nemas é muito bom para vocês mesmos e para quem visita, né? E, bom, aí os outros todos, né? Os asanas, o pranayama, e depois colher. O samadhi, ele é o resultado, mas é claro que os mestres dizem que também quando tu alcança uma vez, tu entende como chegar lá e tu tem que seguir praticando, né? Tentar chegar de novo, até que a tua mente já entendeu o caminho, né? Para poder voltar quando quiser. Imagina. Então tá, gente. Tchau. Vou ter meu samadhi agora, tá bom? Depois a gente se fala. É simplesmente assim, né? É assim que os mestres fazem, sabem como chegar. Certo? Dúvidas, comentários, mais alguma questão? Jayapal, tudo bem? Pavitrar? Muitas, mas aí já vai ficar aqui, né? Tá, a Pavitrar, ela vai escrever um Falando sobre, sabe, calpa? Nirvikalpa Samadhi ou Sarvikalpa O que que é Samadhi. sabe, O calpa? Sarvikalpa Samadhi é quando você emerge em Mahat, no nível mais evoluído da mente. Ou melhor, desculpa, Mahat emerge no Atman, na consciência individual, mas ainda existe a ideia de eu sou consciência individual e o todo é a consciência individual. Ainda existe uma separação. É um alto nível de Samadhi também, mas não é o Nirvikal. Nirvikalpa, sem nenhuma separação, né? Total fusão. Sarvikalpa ainda tem ali uma identidade. Aham. Pessoal do online, Camila, perguntas, comentários? Não? Morrendo de frio, pobrezinha. Ah, aqui, ó, tem mais um comentário. Lembrando aqui, tem alguns livros de yoga, inclusive da Nanda Marga. Ótimo. Se tu quiser me mandar fotos, que eu te digo para onde você pode talvez começar a ler, né? De dar uma direcionada. Se eu conheço todos, eu posso dizer, ó, vai por aqui, tá? Se quiserem, me mandem que eu posso dar essa orientada. Gente, gratidão. Então, se quiserem, eu vou estar sempre aqui com o online aberto para aulas de asanas, na segunda-feira, às 4h30, e para aulas de asanas e depois o estudo nas quartas, tá? 4h30 e depois às 6, tá bom? Gratidão, namaskar. Lembrem de meditar antes de acabar o dia. Não posso deixar, né? De dar uma puxadinha. Gratidão. Vou parar de gravar, tá? Terminar a gravação aqui. Esses são da onde?